Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motos. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. Amigos, muito boa noite. Estamos iniciando o nosso Dois Toques nesta quinta-feira, aqui na nossa RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Você pode acompanhar o programa também pelo facebook.com, RDC TV Digital. Pelo Twitter, @RDC TV Digital. E participa do programa ainda pelo nosso WhatsApp. É o 519-981-59990. Meu sistema de dar a numeração do telefone é um sistema de jogo. Às vezes eu 433, às vezes eu 352, então dá umas divergências aí. Conosco, no programa de hoje, Pedro Oliveira. Pedro Oliveira. Ué, eu tô aqui, eu faço como eu quero. Que negócio é esse? A direção hoje é outra. O nosso João Batista Filho. Tudo bem, JB? Tudo e certo. Com aquele prazer, o nosso Fábio Berti. Tá aí, prof. Tudo em ordem? Eu havia prometido que só voltaria ao programa após o Juventude vencer 2 partidas consecutivas. Que estou cumprindo a promessa. Perfeito. Nada oportunista, tua posição absoluta. Diga-se de passagem, o critério, diga-se de passagem, era apenas vitórias, porque um foi pelo Gauchão, o outro pela Copa do Brasil. Não, mas ainda assim arriscados, né? Não, muito e arriscado. Com o gol do Brian Rodrigues. Tão improvável quanto um gol do Brian Rodrigues. 2 jogos. É verdade. Mas foi bom, foi bem. Nós temos hoje, por pedido da televisão, a Federação Gaúcha de Futebol reagendou o Grenal de março, dia 17 de março. Passou para o dia 17 às 20 horas, é isso? Às 19 horas. 19 horas. Estava marcado para dia 19. Até ontem era domingo, dia 17, às 19 horas. Aí ontem, à tarde, a federação disse, a partir de agora vai ser sábado, às 19 horas. E hoje a federação, não, esquece tudo aquilo, vai ser domingo às 19 horas, porque a TV quer. Temos uma possibilidade de mudança ainda até lá. Bom. Pelo menos uma possibilidade de mudança. Está acontecendo, nós temos. Agora, é muito melhor domingo de noite do que sábado de noite, não sei. Bem, vocês concordam? Claro. O melhor horário para o torcedor até então tem sido domingo, 11 da manhã. Sim. Para a torcida se mostrou muito mais favorável a esse jogo. E um detalhe importante, tá, Darcy? O torcedor que está assim, poxa, mas por que 19? Por que sábado? Por que não 5 da tarde? A televisão ela tem usado esse critério. O primeiro Grenal do Gauchão, que não é classificatório, que é da fase classificatória, que não é decisivo, ele sempre é no pay-per-view para faturar. E aí, como é que eu vou julgar errado? Sendo que Grêmio e Inter ganham cada um 12 milhões de reais. E só para a gente ter uma noção, até as quartas de final da Libertadores, a dupla Grenal ganha mais ou menos 12 milhões de reais. Sim. Ou seja, o Gauchão é rentável financeiramente, mais até do que a Libertadores, nesse sentido. O Juventude quer buscar mais um troquinho mais rápido, né? Está cobrando 870 mil do Internacional nessa questão do Klaus, é isso? Rápido, entre aspas, né? Desculpa interromper a informação que vem dos repórteres. Mas faz horas isso, né? O Internacional não pagou 3 parcelas, né, da dívida, que quando contratou o Klaus, existia um preço que o Inter tinha que pagar, e são 3 parcelas de 240 mil reais, o Inter não pagou ainda para o Juventude. Então agora chegou a hora de buscar esse dinheirinho aí. O Juventude ainda não entrou na justiça, mas hoje o presidente Walter Júnior... Walter Dalzotto. Segundo o Rogério Amaral, o Valtinho. O Valtinho. Eles são muito amigos. Não tem essa intimidade toda, mas o presidente Walter Dalzotto Júnior, ele deu uma entrevista hoje no jornal Pioneiro, dizendo o seguinte, que são 6 parcelas, o Inter comprou 60% do Klaus, 6 parcelas, a primeira paga em dia, segunda e terceira com atraso, e aí a quarta, quinta e sexta, que foi a que o Pedro citou, de março, abril e maio de 2018, o Internacional não quitou até agora. Isso dá mais de 700 mil reais, com juros 870 mil. Ainda não está na justiça, tá, Darcy? Mas o Ju está cobrando publicamente o Inter para ver se a direção se mobiliza. O presidente Marcelo Medeiros, através do jurídico do Internacional, fez uma proposta que o Juventude encarou como ofensiva. Parcelar esse débito em 10 vezes. Certo. Parcelar a parcela. Parcelar a parcela, exatamente.
Vem cá, e o Léo Tem que Moura... executar e já começa a pegar na renda. O oficial de justiça já vai lá no final do jogo do Internacional, nos jogos que o Internacional é mandante, já capta. O Internacional propala aos 4 ventos quando tem algum clube de outro estado, ou clubes do seu nível devendo. Não tem vergonha de dever para um clube do interior? Não tem vergonha de dever para um clube do interior? Ou vai dizer que é porque não utiliza o Klaus? 870 mil reais o valor da... A diferença é que fazem 870 mil reais para um clube do interior, na condição que o Juventude está, que caiu da segunda para a terceira divisão. Muito dinheiro. É muito dinheiro. É a cota do Campeonato Gaúcho, praticamente. E aí, teve eleição recentemente. Evidentemente que quando as coisas vão muito bem dentro de campo, como aconteceu no ano passado no Internacional, se tapa os olhos para muitas coisas. O Darcy é um crítico muito grande da formatação de diretoria, muitas vezes, de conselheiros e tal, né? É verdade. Das procedências, né? De onde vem. E aí, presidente, vamos coçar. Tem que fazer. O Léo Moura não treina e está fora do jogo. Não treina. Está fora, mas não pode jogar mesmo, se não treina. Né? Joga Léo Gomes contra o Avenida no próximo domingo. E a curiosidade desse jogo, Darcy, é que o Avenida vai com reservas. Tu acha isso curiosidade ou desrespeito? Eu acho. Posso te dar uma opinião? Pode, claro. Acho que o Avenida faz muito certo. Para mim, eu penso que todos os times do interior deveriam começar a fazer isso, porque a probabilidade de ganhar da dupla Grenal, pela distância que existe, ela é gigantesca. Então, poupa nos campeonatos, nos jogos que pode ganhar. Não fica se desgastando, embora eu entenda que, claro que todo mundo quer jogar contra a dupla Grenal, até pela visibilidade que os jogadores do interior vão ter. E mais do que isso, eu saúdo porque o caminho para mim, Juventude, Caxias, Avenida, esses times, os campeonatos nacionais, são os campeonatos nacionais na realidade. É Série D, Série C, o próprio São José está indo bem nisso e eu saúdo, eu acho que tem que ser esse caminho sim. Tem Avenida e Guarani na próxima quarta-feira em Santa Cruz. E é um método do Guarani, né? Porque eles não recebem tanto dinheiro jogando gauchão, mas passando de fase consecutivamente, se vencer o Guarani, ganha um dinheiro até maior do que disputando o gauchão. Então é um método diferente deles não de tem nem dúvida, não tem nem dúvida. É claro que é uma questão fortuita, porque quando o Avenida estaria na Copa do Brasil? Quando? Tem que aproveitar de fato, né? Essa definição das vagas, a forma como acontece, é um pouco contraditória, mas enfim, está presente e tem que fazer valer o que for melhor para si. Entretanto, as formas que se promove o desequilíbrio técnico no Campeonato Gaúcho, elas são absurdas. O Grêmio, todo ano, só coloca titulares contra determinados times. Ou quando aperta o sapato. Ou quando aperta o sapato... Como o ano passado. Começa a botar um misto, se não bota lá no início, nas 3 primeiras partidas, enfia tudo que tem para desovar ali, né? Que não pretende utilizar. Também com algo que não é crime, né? Tu poupar os teus jogadores, isso a gente já vem discutindo há muitos anos no futebol brasileiro e no futebol gaúcho, mas o desequilíbrio técnico que se promove agora, além da dupla Grenal, botar de vez em quando quer ou quando aperta a sola do sapato, como diz o Darcy, os seus times 100% titulares para jogar contra os clubes do interior, agora clube do interior inventando essa história. Então o desequilíbrio técnico que isso provoca é impressionante. Ou seja, esse campeonato já não vale nada. Tem razão de existir isso? Quando a Avenida faz isso, ele autoriza a dupla Grenal a fazer, aí perde completamente, perde o respeito, que é perdido totalmente. Pelo menos eu mas peraí, Darcy, não vai fazer nenhuma diferença se o Avenida fizer isso, a dupla Grenal vai continuar fazendo. Perfeito. Agora tu não pode contribuir. Não desarma qualquer discurso, João. Desarma qualquer justificativa de clube do interior. Quem é uma Avenida para botar mas peraí, contra o Grêmio? Tudo bem. Fábio, mas tu declaradamente é um torcedor de Juventude. Tu prefere Juventude disputando a Série B do Campeonato Gaúcho ou disputando a Série B do Campeonato Brasileiro ou disputando o Gauchão? Tá, mas não são coincidentes. Não, tudo bem. Mas se me perguntas a Copa do Brasil ou o Campeonato Gaúcho, evidentemente é a Copa do Brasil, porque tem valor. Pode ser, mas pode ser que o Juventude tem uma tradição porque já a conquistou. Agora, onde eu quero chegar? É muito mais interessante para os clubes do interior, na minha visão, disputarem com os seus do que ficar tentando brigar contra Golias, que é Davi contra Golias, Grêmio e Inter. Não adianta. E as forças, o Darcy, elas são... Todo mundo eu acho que tem que saber o seu tamanho. O Kaká recentemente deu uma entrevista, perguntaram para ele o seguinte: Kaká, tu achas que o Palmeiras...
por coincidência foi o Palmeiras, mas podia ser qualquer outro time, se disputasse uma grande liga da Europa, em que lugar estaria? Ele disse, olha, o Palmeiras, e ele disse, podem ser outros clubes bons do Brasil, mas ficaria em 8º, 10º. E a torcida do Palmeiras ficou enlouquecida. Gente, o nível do Palmeiras para os times da Europa Não, é que lá não são times, lá são seleções, né? Pode ser. Os times são seleções, é diferente. É diferente. E assim como do Juventude, o Avenida não tem como sonhar que vai chegar aqui e vai meter. É o improvável de Almeida ganhar aqui. Com o contrato até dezembro, o Cortez disse que ainda não foi procurado para renovar, mas já tem esse negócio. Nós estamos em fevereiro, vai terminar o contrato e ele já queria ser procurado agora. É para chegar na metade do ano e não poder fazer o pré-contrato. Mas isso deveria ser interesse do clube, não dele, né? Ele deveria estar torcendo para poder fazer o pré-contrato. Ele não fez crise, tá? Vou defender o Cortez aqui. Mas foi questionado, ele disse, olha, ainda não me procuraram, estou esperando. É claro. Estou esperando a direção vir conversar comigo, mas ainda não fizeram isso. E o Cortez faz 32 anos agora no dia 11 de abril. Se quiser mandar um presente. Ou seja, tem cantada de alguém. Por que tu acha Alguém isso? já deu uma tenteada com o seu Cortez. O Cortez terminou o ano valorizado. É. Começou o ano valorizado. Desde que ele veio para o Grêmio, ele se valorizou. Mas essas coisas Vai acontecem. O Fernandinho, vai ter desdobramento dessa pauta em breve, João. Pode ficar em cima. o Fernandinho, por exemplo, não precisava que o Grêmio se interessasse em antecipar a renovação de contrato, mas o diretor executivo do Grêmio na época, Rui Costa, preocupado em não gastar o dinheiro do Grêmio, foi lá e valorizou, renovou o contrato do Fernandinho e pagou o valor do contrato do Fernandinho antecipadamente. Bom, o seguinte, o Nelson Araújo está nos assistindo e a assessoria de imprensa da Ana Maria Machado está firme no posto aí. Um abraço, Fornetão, Pedro? Tá certo. E o Sérgio Garcia também funcionando a assessoria de imprensa do nosso Fábio Berti. Tá? Mandando um abraço para o nosso Fábio. Serginho sabe tudo vascaíno. Vasquinho passou com a calça na mão, né, Serginho? Que jogo ontem, Tá de rapaz. Vasco. Que jogo ontem o Vasco se meteu, hein? O Vasco foi um jogo bom. O jogo não foi bom, mas foi bom pela emoção, claro. pelo pênalti do Max. Mas o jogo da noite foi o do São Paulo contra o Talheres, né? Sim. E que impacta diretamente no Internacional, Claro, porque todo mundo dava o São Paulo como cara, o time a se colocar na chave do Internacional, e se já se colocava como o grupo da morte do Inter, e aí o Talheres vai lá, faz 2-0 com o Guinha Azul aos 34 do segundo tempo, dando carrinho no campo de ataque, e agora já não se sabe mais se o São Paulo, o presidente Leco levou 25 conselheiros, foi o trenzinho da alegria no São Paulo, no voo fretado do São Paulo, os caras vão lá e perdem por 2-0. O fim da linha para o André Jardine. Já pode... O Guinha Azul que não havia sido poupado há mais de um ano, que ele jogava todos os jogos consecutivos, que ele não jogava por algum caso de suspensão ou de lesão, mas ele não havia sido poupado fazia mais de um ano, e ele foi poupado para esse jogo contra o São Paulo, e quem assistiu o jogo, ele fez um excelente jogo contra o São Paulo, 40 anos. Fim da linha para o André Jardine. Ô, Cadu, repórter... Notícia, tu segura ou tu dá a notícia? Como é que tu faz, Cadu? Quem engravida a notícia... Não, é isso aí, tá repórter certo. não engravida a notícia. Bem, então, o seguinte, velho, o Vitor Crespo também está nos acompanhando. Agora, o Grêmio, quando foi jogar contra o São Lourenço, aquela vez, o Fábio Koff levou um aviãozinho do Homem do Arroz, Era o cheio cartolão, de conselheiro. né? Tinha o ônibus cheio de cartolão e o conselheiro. avião cartolão. Isso aí, as viagens boas eles fazem, eles vão sempre. Olha, não adianta nada. eu lembro do Flávio Dalpisol, que sempre quando entrava no ar dizia assim, sei lá, viagem para Campinas. Não, viagem para Campinas não foi ninguém, né? Viagem para Campinas só vai o diretor de futebol, o executivo, aí pro Rio. Aí pro Rio vai vice-presidente daqui, vice-presidente de lá, mas todo mundo quer ir pro Rio. Viagem para Campinas é mais difícil. Não está falando dos jogos do Nordeste, né? Eu não sei porque que A o Dalpisol escolheu o Rio e Torce Campinas. para que tenha bastante adversário do Nordeste. Eu não sei porque que o Dalpisol escolheu o Rio e Campinas como exemplo. Ah, bom, não sei, mas eu tô para Campinas, porque só para o torcedor entender, para Campinas vai quem tem que ir, né? Vai a comissão técnica, os jogadores e o diretor executivo. No máximo, nenhum dirigente vai passear. Agora, para o Rio de Janeiro, os caras vão... Bom, tem o Pedro Afatato, vice-presidente do Internacional de Finanças, está sendo, inclusive, investigado pelo Ministério Público, e anota que ele foi no Rio Cenário e gastou R$18 mil no Rio Cenário, num restaurante. Um vice-presidente com cartão
do Inter. Aqui não conhece o Rio Cenário, um lugar fantástico, né? Nunca fui, não tenho... Fica na Lapa, que é o bairro boêmio recuperado do Rio de Janeiro, que nós conhecemos, né, Darcy? Porque nós vamos lá para os jantares, às vezes, após os jogos, íamos, né, na nossa época de batalhas por aí. Convidados pelos dirigentes, eles me pagavam tudo quando eu ia. É difícil. Mas, enfim, é um estabelecimento que tem petiscos, tem pratos fantásticos, tal, de 3 andares, e que tem uma roda de samba que é das mais bem frequentadas do Rio de Janeiro. Mais bem frequentada, eu digo assim, gente bonita, gente tem poderosa. Tem petiscos assados, fritos, ou vivos, seja, tem todo tipo se a nota que se a menção que você fez foi uma nota de restaurante, não é exatamente um restaurante, o Rio Cenário. O Rio Cenário é uma casa noturna. Lá Não, tem todo tipo de petisco, frito, assado, vivo, você pode escolher o petisco que você quiser lá. Ensopado, tudo. A Praia do Rosa nos assistindo, o Vitor Crespo. Um abraço para o Vitor Crespo. Que eu entendi. Também o Márcio Martins Fraga. Não vou te contar piada mais, tu demora muito para entender. Fico eu por contar uma Esses piada. jovens têm coração bom. Mas 18 mil reais, Darcy? Ué, cada um come o que gosta. Né? Vamos chamar o Guilherme Paz? Guilherme Paz chegar aí com informações do Grêmio para o nosso Dois Toques. Aí, Guilherme. Treino realizado essa manhã aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, onde novamente o lateral direito Léo Moura não participou das atividades com os demais jogadores. Matheus Henrique realizou a primeira parte da atividade com todos os jogadores, mas na segunda parte treinou em separado por conta de dores no pé. No próximo domingo, o Grêmio enfrenta o Avenida, valendo a taça da Recopa Gaúcha. E o atacante Everton já disse que Renato quer o título. O Renato também que pediu para todos os jogadores assistirem os jogos da Libertadores, de outros campeonatos, já que são possíveis próximos adversários ainda essa temporada. E sobre essa temporada, teve antecipação no Grenal, que era dia 17 de março, agora passou para sábado, às 19 horas, dia 16 de março. Uma outra informação é que o goleiro Marcelo Groy passou por uma cirurgia no punho em Madrid, mas o negócio não corre risco de ser desfeito. O Grêmio até já recebeu boa parte do dinheiro da venda. Com as notícias do Grêmio, aqui do CT Presidente Luiz Carvalho, Guilherme Paz. Muito bem, Guilherme. O nosso WhatsApp é o 519-981-59990. Agora eu fiz 4-3-2, que é para dar uma modificada no sistema de jogo, senão fica muito igual, muito igual. Esse negócio do Marcelo Groy aí. O Groy, ele sentiu no jogo contra o River Plate em 2 locais. O punho, na realidade é o punho direito, né? E as costelas. Ele recuperou das costelas, o punho não estava 100%, mas ele foi para a Arábia, realizou exames médicos, passou nesses exames médicos, tudo ok com ele. Só que como sabia-se que ele estava voltando de uma lesão, o clube árabe colocou uma cláusula de que ele reduziria o salário se tivesse uma nova lesão ali nos primeiros meses já. E o Marcelo Groy teve essa nova lesão e ele teve que operar. O negócio não vai ser desfeito, como disse o Guilherme Paz. O Grêmio já recebeu mais de $1 milhão, são 3 milhões de dólares, já recebeu uma boa parte dessa grana. Agora, o problema é que o Marcelo Groy não está jogando, o time dele estava muito mal, ainda está meio que nas últimas colocações, está na 15ª colocação, só que o Groy foi para a Espanha, foi para Madrid, operou o punho. Olha, talvez ele nem jogue mais essa temporada, a temporada lá vai até metade de 2019. Isso é um bastidor, acho que ninguém acompanha o futebol árabe aqui, claro. Mas o Al Ittihad estava tão mal, mas tão mal com o Valdívia, Carleto, esse pessoal que tinha ido para lá, que nos últimos 5 jogos eles venceram 4 e empataram 1 e ainda estão na 15ª colocação de 16 clubes. Que loucura, hein? Mas esse negócio dele foi estourar logo agora, né? Podia esperar um pouquinho mais, né? Podia ter jogado, né? Ele sequer jogou. É uma pena. E a redução de salário não preocupa tanto. Mas os caras diziam aqui que ele tinha problema de fascite plantar e acabou estourando o punho lá. Não, mas ele teve, no jogo contra o River Plate, ele saiu com problema no punho. E ele teve que operar em Madrid, inclusive. Acho que ele não deve, não sei se ele não confia na medicina árabe, mas talvez tenha ido no melhor médico do mundo para isso, né? Porque os caras lá têm dinheiro para isso. Um abraço para o Rui Almeida, que está nos assistindo em Santa Maria. Mas
E o Internacional? O que nós vamos saber do Internacional agora com o nosso Pedro? Nosso Pedro Oliveira está chegando aí com tudo. Muitas novidades, Pedro? Tem que assistir a matéria. Então, vamos lá. Vamos saber com o Pedro Oliveira o que está acontecendo com o Internacional. O Colorado vai enfrentar o Juventude no próximo domingo e não pode se dizer que o Internacional está em boa fase ou convencendo de fato seu torcedor. Foram apenas 2 vitórias em 5 partidas jogadas. Acho que a gente trabalhou focado, em silêncio, para que as coisas voltassem a acontecer. Agora jogamos em casa, vencemos e agora temos um jogo difícil, final de semana, e então a gente tem que ir para lá concentrados de novo, fazer uma grande partida para que a gente possa sair vitorioso de lá e dar sequência nas vitórias aí no campeonato. O Juventude está em 6º lugar no Campeonato Gaúcho, uma posição atrás do Internacional e a 4 pontos da zona de rebaixamento. Isso faz o time de Caxias não ser tão defensivo, algo normal para times que jogam contra a dupla Grenal. Para Neilton, um jogador de velocidade, essa notícia é satisfatória. No campeonato a gente encontra muito time defensivo que procura jogar mais nos contra-ataques e fechadinho. Então acho que isso acaba dificultando um pouco ali a nossa entrada na marcação. Agora, tendo espaço para jogar e a gente conseguindo marcar bem e tendo velocidade para atacar, eu acho que isso acaba ajudando. Mesmo com os 3 pontos contra o Brasil de Pelotas, existem poucas coisas que se dá para tirar de bom desta vitória. Muitos jogadores ainda não tiveram boas atuações e o Inter venceu num gol de rebote. Então, será que dá para tirar algo desta vitória? O importante é que nós criamos as situações, porque teve alguns jogos que não conseguimos criar situações. Então, esse último agora criamos bastante. Não pudimos matar o jogo antes, mas esse é o caminho. Primeiro criar situações e depois tentar melhorar as finalizações. E é com uma vitória contra o Juventude que o Internacional aposta para mandar a má fase para longe e colocar 2 vitórias no bolso. Oi, Darcy. Avisa aí o Pedro que eu sou o pai da Manuela e ele poderia colocar uma camisa azul. Pô, o cara tá te metendo uma corneta aqui, o Miro Veiga. O Miro Veiga tá sempre nos assistindo, ele vai dar essa corneta assim. E mais do que isso, o Miro Veiga tirou foto com a tua filha hoje. Ó, a gente mandou pra ele ainda. A gente mandou pra ele. A foto foi tirada pra mandar pra ele. Tá bom. Vem cá. E o Guerreiro? Tá gordinho, tá magrinho, tá mais pro lado de fora, menos forma? Causou alguma surpresa, revelo? Olha, o Guerreiro eu pude acompanhar o treino do Inter de ontem, de tarde, porque anteontem, né, na terça-feira, que foi o primeiro treino dele com a camisa do Inter, ele apenas correu em volta dos gramados. Eu não podia ter muita noção. Hoje o treino foi fechado, então o único treino que a gente pôde assistir de fato o Guerreiro foi ontem. E ontem eu pude assistir de pertinho ali o Guerreiro, uma distância, uma pouca distância que eu tive do Guerreiro. A impressão que passou foi que ele tá, não sei se está numa forma física ideal, porque a gente não pode saber de fato se ele está 100%. Mas ele não estava gordo, ele estava do mesmo jeito que ele saiu do Inter em agosto, do mesmo jeito que ele teve que voltar lá para o Peru. Mas o que deu para ver é que ele estava ainda, ele não estava 100% naquele jeito. Ritmo. Faltava, mas era normal, mas é uma coisa normal. O cara tá mais de 6 meses e meio sem jogar. Imagino que sim. Ele estava de um jeito normal, no treino ali, não tinha muita diferença do Guerreiro que saiu. Darcy, nós já assistimos isso tantas vezes, esse mesmo filme. Primeiro, não tem jogador que vai fazer o seu próprio treinamento, por mais que ele seja dedicado, por mais que ele seja organizado, por mais que ele seja comprometido e profissional, que deve ser o caso do Guerreiro. Não tem informações diferentes ao longo da carreira dele, né? A não ser aquele momento da turbulência, da suspeita, né? E que me parece que, né, sob esse sentido, ele é um profissional comprometido, né? Ainda mais agora após assinar o seu contrato com o Internacional. Mas não existe jogador que treine por conta própria, nem que seja com o melhor personal training do mundo, que volte 100%, ainda mais depois desse período. Até porque não tem o ambiente do trabalho. Ritmo de jogo. Ritmo de jogo, quando tu para uma semana, 15 dias por uma lesão, que seja até convencional, mas que te tire do ritmo normal de treinamentos, o João sabe muito bem disso.
Tu já sente. Tá, tudo bem, Precisa de Fábio. 2, 3 jogos. Mas aí tem um 6 detalhe. meses parado, mas não é nem igual ao Zeca, é dobrado que o É Zeca muito, passou. não, é Então, muito. 6 meses e Guerreiro... Só que assim, ó, o Guerreiro, tudo bem, eu concordo com Mas tudo com que o uma Fábio perna falou, é verdade. amarrada ele é capaz de ser melhor que O problema é o que os seguinte, é que outros. chegou num treino, era um treino de campo reduzido, não era um treinamento, não foi um gol difícil que ele fez, mas sabe aquela bola que vem e o centroavante bate girando e toca pro gol? Mas aí é fundamento, João. Tu entendeu? Ele sabe fazer aquilo. Entende? Ele é diferente. Para mim, a única chance do Internacional subir um nível, subir um patamar, é com o Guerreiro. Não é com o D'Alessandro, não é com mais ninguém. O Odair pode ajeitar o time, como fez no ano passado, fazer ele jogar na corda esticada. O único jeito do Inter subir de patamar é com o Guerreiro. Não, mas bota aí 2 meses. Ah, Não é mais, pra já, né? Talvez mais, talvez pra mais. Ele vai O que pegar já. o, Mas Inter ele- aposta com esses 2 meses de pré-temporada é que ele não vai poder jogar nesses 2 meses, né? Ele vai fazer uma pré-temporada maior do que os outros jogadores fazem em início de temporada. Então o Inter aposta que com esses 2 meses ele vai estar numa condição ideal para jogar, porque são 2 meses, é muito tempo de pré-temporada. Então com esses só É com que esse o tempo Guerreiro- é longo que o ele vai Guerreiro- conseguir. O Guerreiro não precisa mais de pré-temporada, ele tem que Até jogar. porque ele é um Porque centroavante. ele sabe jogar, ele Até sabe porque ele é um fazer. centroavante. Tem que entrar só em forma não rapidinho tem e deu. o que fazer, não tem É. mais o que fazer É agora. claro. Tem que esperar. O Inter não acredita mais numa redução de pena. Não há muito o que fazer nesse sentido. Já tentou todos os recursos possíveis. O jogador só precisa se recuperar. O Rodrigo Caetano até conversava com a gente, com a imprensa. Ele dizia o seguinte, que estava preocupado que o Inter precisava ver o psicológico dele. Que é um ponto importante. Sim. São 2 meses Claro. e o cara está acostumado a jogar, daqui a pouco vai lá, faz um jogo treino contra o Sindicato, faz um jogo treino contra um time que vai jogar a segundona gaúcha. Não é a mesma coisa. Claro. O psicológico, João, se fosse isso, ele nem voltaria. Não. Depois dessas idas e vindas e tudo, ele tá aí, 35 parece cabeça anos. boa. O que eu ouvi de declarações dele, até pela maturidade e experiência Claro. dele, né? Porrada ele já tomou o suficiente. Agora ele só tem a dar mais. Eu acho que demora. Assim, Acho eu que até demora. falava pro Cadu, ele tem só pra gente ter, é óbvio, não quero fazer balanço patrimonial dele, não sou da Receita Federal, nada, mas eu contava aqui num bastidor que quando os dirigentes do Inter foram contratar ele no Rio de Janeiro, ficaram inclusive impressionados, porque ele tem uma cobertura na Barra da Tijuca de 18 milhões de reais, um negócio absurdamente lindo. É um cara que já está com a vida resolvidíssima, podia estar curtindo no Rio Cenário, lá no Rio de Janeiro, entendeu? Mas não, ele colocou na cabeça que ele vai jogar a Copa América e ele volta e tem 2 meses para estar na ponta dos cascos na Copa América, que vai ser no Brasil, e depois ele tem convicção que ele joga a última Copa do Mundo dele com 38 anos, 2022. Está nos assistindo o conselheiro do Grêmio, doutor Joaquim José da Silva Xavier. A figuraça. Não é o Tiradentes? Não é, mas é uma figura do doutor Joaquim José Xavier, uma figuraça, conselheiro do Grêmio. Ele é odontólogo, ele atende um monte de gente boa aí. É, sem dúvida nenhuma, uma pessoa muito querida. O Márcio Martins Fraga está dizendo que o Guerreiro é o melhor 9 da América do Sul. E o Marcelo Sena nos assistindo em São Paulo. Ele pergunta o seguinte, espero também, em Porto Alegre, o que acharam da saída do André Zanotta para trabalhar nos Estados Unidos, no FC Dallas? É que ele, quando saiu daqui, ele disse que iria para Santos, porque ele queria ficar perto da família. Sena, então, quando ele foi para o Dallas, eu imediatamente imaginei que Dallas é mais próximo que Santos, por isso ele fez a opção. Não. Aí eu vou defendê-lo. Tu sabe, Darcy, tu sabe que quem manda em casa não é o Fábio Berti, não é... É tu, é a esposa. Isso até eu sei. Hã? Isso até eu sei. Isso até não sou tu o Darcy. sabe. Então, a esposa dele... Lá em não casa queria... sou eu, rapaz. Aham, tá bom. Não, lá em casa é a Márcia Simões, não sou eu, mas nem querendo. Sim, Entendeu? senhora. Lá em casa sou eu que eu só tenho eu. Então, aí, de fato, eu mando que eu só tenho eu. Só tem tu, né? Sim, Mas- senhora. Só que assim, ó, onde eu quero chegar? A esposa dele não queria vir para Porto Alegre. Só que para os Estados Unidos ela quis ir morar. Ah, bom. Quem é que não quer morar nos Mas Estados Unidos? então o problema não é a distância, o problema é a opção de lugar para morar. A esposa dele claro, não. mas é que esse esclarecimento nunca veio. A esposa Tudo dele ficou não na queria. conta da mulher que queria que ele voltasse, porque Não. aqui era muito longe. A esposa dele não queria vir morar em Porto Alegre, eles não queriam tirar os filhos da escola em Santos, até nem é Santos, acho que é São Paulo mesmo, capital. E eles queriam, a esposa disse, ó, te decide, nós temos um filho de
3 anos que ele veio para Porto Alegre quando o menino tinha 1 ano e fazia 2 anos que ele via assim 1 vez por mês, 2 vezes por mês o filho. Eles chegaram à conclusão que ele tinha que achar um emprego mais perto do trabalho dele, da família dele. Então, chegou-se a essa conclusão. Ele já tinha comunicado que sairia quando surgiu o negócio do Bressan. O Dallas veio aqui buscar o Bressan, através do Lipatin, que é o empresário do Bressan, aquele ex-centroavante do Grêmio. Fizeram a negociação, os caras gostaram dele, porque o gerente do Dallas foi para o Orlando City, que é de um investidor brasileiro, e aí convidaram ele. E ele ligou para a esposa e a esposa, não, nos Estados Unidos eu moro. E aí ele foi morar nos Estados Unidos com a família inteira. Claro, tá bom então. Nós vamos fazer um intervalo depois dessa explicação convincente da troca do Zanota de Porto Alegre por Dallas. Tá certo? Mas eu faria essa troca. Nós já retornaremos. O Miro Veiga está mandando um abraço, está dizendo o seguinte, assistindo Brasil e Equador, uma vergonha o time do Brasil. Esse é o Miro Veiga. E dizendo que os argentinos estão ganhando dos uruguaios 2-0, um time de guerreiros, de pegada e tal. O Guerreiro está suspenso. Mas a vitória da Argentina, e o Paulo Felipe NS, essa vitória ele da faz Argentina. uma mensagem aqui, professor Berti, que falta um pouquinho de qualidade. Não, sabe? O guerreiro é da vida, meu irmão, é da vida. Se errou, me aponta um que não tenha errado. Mas eu não acredito que ele errou. Certo? Quem? Diga, Fábio do Berti. Paulo Guerreiro? É. Não, eu já disse isso aqui ontem. A defesa do Guerreiro sustenta uma versão que ela é embasada em provas. O Guerreiro ele tem provas a substância encontrada na urina dele foi tão pequena que é comprovado que ele não cheirou. Se você está insinuando que ele cheirou, que ele fez uma carreirinha lá, isso é científico. É tão pequeno que a contaminação não pode se dar por ter cheirado diretamente. Ele fez uma contaminação involuntária, segundo o Guerreiro, porque tomou um chá de coca. Ele pode ter tomado um chá de coca, pode ter tomado um medicamento, pode ter comido uma comida que tinha coca ali, qualquer coisa. Vou dar um exemplo, tá? A Maureen Maggi, aquela saltadora, sim, ela botou um cicatrizante pro curativo dela e pegou no... Não era para depilação. Então, para ser mais preciso. E aí ela pegou. Então, vou dar um outro exemplo. Ó, fica atento, porque eu sei o bastidor importante dessa história. Teve um nadador, só bota aí, nadador, ele contaminou por beijar na boca. Pode botar no Google. Pode botar no Google. Ele contaminou por beijar na boca. Natação, contaminação, doping, beijar na boca. Bota no Google que tu vai ver que é isso. Não, o que eu estava só dizendo era da seleção sub-20, que se desse os resultados aí que o Miro estava repassando, essa vitória da Argentina complica bem o Brasil na busca pela 4ª vaga para o Mundial, né? Sim. Então o Brasil está praticamente fora do Mundial sub-20, praticamente. Esse treinador do Brasil, eu estive vendo, ele tem alguma experiência legal, ele fez bons times no Vitória da Bahia, ele é um sujeito que... Eu conversei com algumas pessoas que conhecem ele e dizem que ele, além de ser um bom sujeito, é um bom treinador. Mas a seleção é um problema sério, tanto no profissional quanto no amador. É muita... Porque se nós pegarmos essa seleção sub-20, tem jogador lá sub-17, como é o caso do TT, por exemplo, quando poderia levar o jogador no limite. Porque as outras seleções são formadas com jogadores no limite. O fora de série, como eu considero o TT um fora de série, pode levar 1, 2, quem sabe, não mais do que isso. Esse lateral direito, por exemplo, que é do Emerson, que o Atlético Mineiro vendeu, isso é um bom jogador. Foi comprado pelo Barcelona? Isso é um bom jogador. E que é um detalhe... Tem alguma explicação para esses caras não jogar. O Darcy, ele lembra que o Grêmio, ele tinha o Matheus Henrique, liberou o Matheus Henrique pro São Caetano e depois recomprou o Matheus Henrique por R$1 milhão. Né? Ele, com 16 anos, foi liberado, ele jogou 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, no São Caetano, foi pro profissional lá, deu certo, o Grêmio trouxe por empréstimo e pagou. Primeiro 300 mil por 10%, depois 700 mil por 40% do Matheus Henrique. O Emerson, vendido agora por R$52 milhões para o Barcelona, era da base do Grêmio, foi dispensado. Com 15, 16 anos, eles disseram, tu não vai ser jogador de futebol, segue tua vida. O mesmo aconteceu com o ponta esquerda, que tem aí o jogador, o Everton.
O Everton, esse jogador do Grêmio, atacante. O Cebolinha, sim. Sim, esse foi dispensado. Esse veio do Ceará para cá, ficou aqui, chegou aqui em 2012. A equipe do Chávar e do Cabreira assumiram em 2013 e dispensaram o cara. Aí 2 meses depois foram lá e pagaram e trouxeram ele de volta. Tem ele, tem o Matheus. O Arthur, se vem aquele argentino para cá, ele já não aparece mais para jogar. O Musto. Musto. E tu sabe que a vida ela é meio doida, né? Óbvio que eu não quero fazer uma conjectura de que deveria acontecer isso. Eu vou tentar explicar. Quando o cara fala que vai explicar, é porque já se complicou, né? Mas é porque o Musto tem um detalhe interessante. Ele é o primeiro volante do Rosário Central. O Wallace, que o Grêmio não queria liberar de jeito nenhum, e o Wallace pediu para ser liberado, até forçou uma saída, porque a proposta foi boa para ele, e ele achou que devia sair. E o Grêmio ia contratar um Musto, que era o primeiro volante do Rosário. E olha que loucura, o empresário dele se suicidou quando estava fechando com o Grêmio. O cara se jogou do 7º andar de um hotel em Puerto Madeiro, que por coincidência é o primeiro empresário da vida do Maradona. Eles jogavam juntos, o cara na base do All Boys, eu acho que o Maradona... News Old Boys. News Old Boys, Maradona surgiu. E aí eles jogavam... E o cara viu que o Maradona era um talento melhor que ele e disse, vou ser empresário que eu vou ganhar mais. E aí foi ser empresário do Maradona e, consequentemente, do Musto. E o negócio não saiu por várias dessas facetas, entre outras coisas, porque o empresário se suicidou dias antes. Aí o Grêmio não fechou com o Musto, o Arthur ia ser liberado para o Ceará, ia ser emprestado até o final do ano para o Ceará, e disseram, e o presidente adora o Arthur, o Romildo sempre adorou o Arthur, disseram, não, segura o Arthur, porque não está dando negócio lá, e o Arthur não foi para o Ceará, o cara não deu certo porque um dos motivos faleceu seu empresário, e o Arthur explodiu. Tu cita, o também João citou o Wallace, né, que foi vendido para o Hamburgo, caiu com o Hamburgo. Claro, o Hamburgo já estava ruim das pernas quando ele foi comprado. Agora ele está no Hannover, cedido pelo Hamburgo, e o Hannover está a perigo para cair. O que está acontecendo, né? Que está dando azar, pegando umas balas. O caso que aconteceu também foi com o Everton. Esse Everton Cebolinha que tu acabou de citar, existiu algum momento lá por 2013, 2012, que o Everton iria ser emprestado para a Chapecoense e na troca ia vir o Rossi. Só que daí o Renato, no último momento, decidiu vetar. Aí o Everton ficou, ganhou sua chance e estourou. Mas o Everton poderia ir para a Chapecoense. Isso aí já foi lá por 2016, então, 17. Eu acho que foi na primeira passagem do Renato. Não, foi. Não, mas foi. aí o Everton Não, foi. muito E mais o Everton estava meio nego velho já. Não, foi. O Darcy pegou bem, foi 2016. 2017. Foi antes dele estourar, foi antes do Fernandinho. Foi 2017, porque o jogo decisivo foi o 6-3, que ele marca 3 gols contra a Chapecoense. Foi naquele jogo que o Renato disse assim, não vamos trocar. Que ia ser assim, ó, o Rossi vinha para a Arena e o Everton ia para Chapecoense. E aí naquele jogo o Everton entrou, fez 3 gols e decidiram que ele não sairia mais. Aliás, o Everton tem uma história fantástica dessas do futebol. Eu já contei aqui, eu não quero ser repetitivo, mas o pessoal se renova. Tem que contar. Chamaram o presidente Fábio Koff para um almoço, um empresário, todo mundo conversando, quando o presidente Fábio Koff está aí. Que devo a honra de ter que pagar um almoço para vocês, quase isso, né? E eles, não, a gente está interessado, eram empresários que estavam representando o Manchester City, e o Manchester City quer comprar o Everton. E aí ele assim, não, mas por que vocês querem? Não, a gente quer que o Grêmio faça o seu preço e a gente quer comprar o Everton, um atacante de vocês. E o presidente Fábio Koff, mais que prontamente, disse assim, não vendo o Everton. Everton é inegociável, não tem negócio, eu não abro negociação. Não, mas presidente, eu não abro negociação pelo Everton, não adianta insistir, eu não vou vender esse jogador. Bom, acabou o almoço, o presidente Fábio Koff entra no carro com o seu motorista, liga para quem? Júnior Chávari, diretor da base do Grêmio. Chávari, quem é Everton? O presidente simplesmente não sabia quem era o jogador, mas ele disse assim, para o Manchester City, mandar um empresário até o Brasil, tentar contratar meu jogador, ele podia jogar muita bola. Aí, como o presidente não sabia, o Everton naquela manhã de treinar com a base, na tarde daquele dia foi treinar com o profissional para o presidente Fábio Koff observá-lo. E a partir daí ficou no profissional do Grêmio. O Chávari que tinha dispensado o Everton e depois foi buscá-lo. O Gilberto Aloysio também está nos assistindo. Um grande abraço para ele. Estava falando esse negócio do Maradona e do Nils. O Maradona teve um torneio de verão desses, uma ocasião em Maldonado, entre
Olímpia, News, Grêmio e... Olímpia, News, Grêmio... Tinha outros times lá. Eles fizeram uma torneio assim, ó, esse quadrangular. Jogaria o Grêmio contra o Olímpia e o News contra o outro time. Aí o que ocorreu? Ocorreu que o News ganhou, era o time do Maradona, e o Grêmio ganhou do Olímpia. E aí a final que ia dar era Grêmio e News, o cara não aceitaram. Eles queriam a final Olímpia e News. E aí eu pergunto para vocês, qual foi o primeiro jogador brasileiro que jogou ao lado do Maradona? Caramba! Ainda na Argentina? Não, primeiro jogador brasileiro que fez dupla de ataque com o Maradona. Careca. No Napoli. É o único que eu lembro. Dupla de ataque. Pedro, não te lembrou? André Catimba. Aonde? No News. Por isso que eu perguntei, né? Na Argentina. Não vem da Miguel. Eu me lembro perfeitamente no Napoli. Professor que é pista, professor não tem pista. Eu me lembro perfeitamente daquele Napoli com o alemão, que era o volante, careca e... mas foi no o André Catimba. Eu fiz uma entrevista nesta ocasião com o Maradona. O André Catimba disse, Darcy, tu vai entrevistar aqui o maior jogador que tem na Argentina, vai ser craque esse cara aqui. Fala com ele aí. E ele me entrevistou, me deu uma entrevista numa boa, baixinho, chegou, conversou comigo e tal. Depois ele veio participar da inauguração dos refletores do Estádio Olímpico, que o Grêmio trouxe o time dele, o Nils, para jogar aqui. E eu cheguei nele e disse, cara, eu sou o amigo do André Catimba, que tu me deu uma entrevista lá em Maldonado. Quero conversar contigo, não falar com ninguém. Quero conversar contigo de novo. Ele botou o braço por cima de mim, pode ligar aí. Por suposto, Darcy, O André Catimba tem um prestígio. Eu adoro o André Catimba. Até hoje. Toda vez que... Depois eu encontrei com o André, falo que deve fazer uns 5, 6 anos que eu não falo com o André Catimba. Mas esse é o tempo suficiente para que toda vez que eu lembro disso para o André lembra, de vez em quando eu troco uma mensagem. O Maradona que tem uma das séries, eu acho que não está no Netflix ainda, da passagem dele pelo Napoli, o quanto ele foi fantástico naquela passagem. Quero dizer que ele não é o melhor exemplo de atleta, nem de cidadão, mas esse para mim foi uma passagem bem legal. E ele era viciado em café naquela época. Sério, ele era viciado em café, o pessoal conta. Depois ele trocou. O Milton Kogo está nos assistindo. Preto e branco. Hein? Abração para ele, Beto. Milton Kogo, cinegrafista, esse é desses craques. Por falar em cinegrafista, manda um abraço pro Leandro, cinegrafista, e pra Betânia, que estão nos assistindo aí, mandaram mensagem. Eu me lembrei, por falar em Cebolinha, quem deve ter a história de Cebolinha para nos contar é o Fernandão, né? O segurança do Grêmio ou não. Isso tem. Cebolinha parece que é meio bravo também, né? E que o Fernandão que teve que dar uma controlada nele. Tu acha? Chegou uma vez que tem ferradura? Uma vez ele chegou meio bravo lá. Se não fosse o Fernandão, professor Luiz Felipe, se não fosse o Fernandão, a cobra ia fumar, professor. Ô, Darcy, não foca em mim, que eu não... Essa história eu não contei. Essa não bota em mim. Nós vamos ao intervalo e já retornamos. Não bota nele. O Miro Veiga manda dizer que ele estava naquele Grenal que o André Catimba quis voar. Ele foi virar uma cambalhota, né? Fez o gol, virar uma cambalhota e aí na metade do caminho, deu uma distensão muscular no cara. Essa aí que surgiu a história do Fez, que foi... E acabou fundo. Não, mas esse foi o Claudio Miro. Claudio Miro que fez que foi e acabou fundo. E o Claudio Miro não gostava. E muita coisa que se dizia do Claudio Miro, os caras inventaram. Só para aumentar. Não, criava. E ele... A legítima dele é aquela quero agradecer a Polar pelas bramas que me mandou, pela Bramas Polar que me mandou. A gramejar na frente, apedrejar nos fundos da casa. Do vermelhejo também. Vermelhejo. Eu entrevistei o Birabu, esse centroavante do Internacional, campeão brasileiro com o Inter, e em Belém do Pará. E ele fez questão de dizer, pode dizer que essa história que inventa sobre mim é mentira. Que o Birabu foi porque ele estava acertado ele era do Remo, estava acertado com o Flamengo
E que na época o Léo Batista disse, mas esse Bira é burro, porque acertar com o Inter e não com o Flamengo. Ele disse, hoje, 30 anos depois, eu quero aqui dizer na tua rádio que pro Léo Batista que ele tá errado, porque eu fui campeão com aquele time maravilhoso. O Bira é um homem inteligente, ele não é um homem burro. Não é não. Ele se expressava bem, ele era um cara... E para jogar futebol ele era inteligente, ele era valente, um cara... O Bira não era burro mesmo, isso aí foi Ele foi em 79? 79, eu acho que foi. 79. O Inter foi campeão, acho que eu acho que ele foi no time invicto. Time invicto. Foi por ali, o time invicto foi 79. É que há tanto, o Internacional teve uma série de bons atacantes, de ótimos centroavantes, que a gente até se confunde um pouco com a passagem do tempo. Mas o Bira burro era um centroavante inteligente. E tem uma história, falar em centroavante de Belém, veio um centroavante de Belém uma vez para o Grêmio, o Alcindo. Marta de Freitas? Alcino, era outro. Não era Zé Alcino, era um outro cara que veio de Belém. E ele era casado, com uma psicóloga. A mulher dele, nível superior, mas ele era uma taipa. Esse era um que não podia descer uma escada subindo porque ele não tinha coordenação motora para isso. Caminhar e mascar chiclete e ao mesmo tempo ele já tropeçava, tu entendeu? Aí ele tá vindo, ele e o irmão dele era maior que ele tinha 2,10 metros, digamos, o irmão dele tinha 2,20. Aí eles vêm de carro, olha só, de Belém, em vez de botar na transportadora, ele, a mulher e o irmão. E na freeway aqui, o carro estragou. Bom, atravessou o Brasil e estragou. Aqui na chegada. Aí ele fez o seguinte, ele combinou com a mulher deles, olha, nós vamos ficar naquele buraco ali, escondido ali atrás daquelas árvores, e tu fica aqui na beira da estrada e tu chama. Os caras vão te ver aqui e vão parar. E ela, tá bem. Aí ela ficou no meio da estrada, quando um cara para, surge aqueles dois baita carro. Atrás da mulher, o cara pensou que era assalto e mandou. Deixou eles engatados lá. Esse era o centroavante. Inteligentíssimo. Muito. Aí tem histórias, mas esse aí estava treinando um dia num treinamento, ele usava ponte móvel, ele foi cabecear e a ponte móvel saiu, saltou. Imagina. A gente tinha isso no futebol. Uma vez o Roger me contou, não tem nada a ver com ponte, mas ele disse, uma vez eu perguntei para ele o que ele tinha. Roger Machado, Grêmio. Sim. Enfim, diferença de foco e tal. Ele contou que ele usava brinco, na época podia, 94, 5, subindo para o time profissional do Grêmio. Ele usava o brinco, ele pegou o salário, comprou um brincão, e um dia tá jogando um jogo pela Libertadores, e caiu o brinco dele. Ele não viu. E ele não achava o brinco. Aí ele disse assim, a partir daquele momento eu tinha gastado tanto no brinco que o jogo virou um detalhe. Ele disse que ele ficava correndo de um lado para o outro, na lateral, procurando o brinco dele. E que ele não achava o brinco, que o jogo era... Ele disse assim, a partir daquele momento, eu estava com a bola, quando eu senti depois que eu estava sem brinco, o mundo, sabe, deu um black na vida dele. Ele não sabia, ele pegou, tocou a bola e ficou voltando pela lateral e indo e subindo para ver se ele achava o brinco dele. Não puxou uma pro meio nesse jogo? Não! O Roger era um dos caras mais discretos que tinha. Ele não gostava de dar entrevista quando estava na seleção. Ele não gostava de ir para as coletivas porque ele achava que os caras não iam procurar por ele. Porque ele era na reserva, aquela coisa. Pô, cara, eu chamava, né? Roger, vem cá, vamos lá. Eu puxava a fila para entrevistar o Roger. Eu, sabe, uma coisa assim, ele muito na dele. O cara que... Ser humano diferenciado. Ele nessa coisa assim, ele é... E para quem não lembra, o Roger foi muito bom jogador, muito bom lateral. Não era aquele jogador habilidoso que passava o pé na bola, como o Marcelo, por exemplo, como o Roberto Carlos. Mas era um jogador que tinha habilidade, que errava muito pouco passe e tinha uma noção muito grande, tanto é que encerrou sua carreira jogando como zagueiro no Fluminense. Né? Não sei se no Grêmio na sua ele começou com o Celso Roth jogando como zagueiro. Então ele tinha uma noção... Com 3 zagueiros, o Celso Roth, naquele ano, o Celso Roth colocou ele como 3º zagueiro. Uma noção de fechar espaço, porque ele tinha à sua frente Carlos Miguel, ele tinha Arilson nos bons tempos desse time do Grêmio, depois outros bons companheiros. Então ele tinha uma virtude de um lateral que poucos têm hoje, que é a noção de ocupação de espaço defensivo. Vem cá, nessa rodada que nós temos aí de final de semana, é prazo... Eu acho que o pessoal já está começando a ficar um pouco preocupado. Prazo de semana de Juvenal, os caras já ficam meio preocupados, né? É prazo... Aliás, falar em Juvenal, isso foi uma criação do Vianney Carlet. Juvenal foi uma criação do Vianney Carlet. O nosso
O treinador corre o risco de cair ou não? O Vink? Não, Helman. Ah, o nosso treinador. O Daí... é o Vink. O Vink, se não caiu ainda, foi por Foi o que nós detalhe. dissemos quando nós encerramos o ano avaliando a dupla Grenal, Darcy, o ano de 2018. Nós dissemos que não pensasse o seu Odair que se não começasse bem o ano de 2019, ele ia ser levado em brancas nuvens. Teve a eleição de final de ano, a oposição queria conversar com ele, a situação não deixou, foi um negócio bem complicado. E a gente disse aqui muitas e muitas vezes, não vai ser fácil a vida do Odair no ano que vem, porque começa de novo, vai estar todo mundo melhor armado, tem mais competições, tem uma Libertadores. Eu não sei não, hein? Esse é o grande compromisso da direção com ele. Acho que ainda tem crédito. Eu acho que uma história maior do que de fato o Odair ser demitido é que eles não têm convicção em algum outro treinador. Porque se eles demitirem o Odair, quem são 2 treinadores que estão aí no mercado? É o Lisca e o Luxemburgo. E deu. Não, o o Roger. não tá no mercado. Ah, mas o Lisca é um treinador que tu poderia trazer. Roger, de todos esses aí, eu acho que o Roger está mais próximo que o Luxemburgo e que o Lisca. O que eu acho? Eu acho que o Roger, eu não sei se vai ser agora, mas eu tenho convicção que o Roger em algum momento vai trabalhar no Internacional. Porque me parece que, principalmente do Inter, existe um desejo e do Roger também pode acontecer. Mas, assim, o Roger é o tipo do cara que ele não vai. Se o Odair cair no começo do Brasileirão, o Roger não pega. Eu não tenho o nível de informação de bastidor do Grêmio que os nossos competentíssimos repórteres têm, né, João? Mas eu entendo que o Roger vai estourar depois que o Renato sair, o Roger vai ser o técnico do Grêmio Pode em ser. algum momento. E está ali guardado a virada de chave do Roger. Acho que não iria para o Internacional antes disso, não. Eu recebi de uma pessoa que conhece bem o Roger, do Grêmio, que falta para ele uma questão de ser um pouquinho mais... Tu viveu isso ele no Juventude, viu mais de perto. Falta para o Roger ser um pouquinho mais boleiro. Porque ele está muito tático, muito teórico. Eu sou fãzaço do Roger. Eu sou, sabe, é bom ver treino do Roger. Para repórter ver treino do Roger, sabe que tem alguns técnicos que o cara toca uma bola ali, parece recreio de quinta série. O Roger não, ele dá um treino bacana. Só que eu já ouvi isso, que o Roger precisa ser um pouco mais boleiro, sabe? Que às vezes tu tem que trazer o cara para comprar a tua ideia, não só técnico-tática. Então talvez faltaria isso. Agora o Internacional virá para esse jogo de domingo com muitas novidades, né? Muitas novidades. Porque fez treinamento fechado, com certeza, no mínimo as 5, 6 jogadas treinadas vão aparecer no jogo. Tomara que não dê certo. Seu Fábio Berti, foi um prazer para o senhor ter me encontrado hoje. Totalmente. E cada vez que eu encontro, Fábio Berti, é uma eu fico figura animadíssimo. querida, Fábio. Animadíssimo. Um abraço, Fábio. Grande abraço. Pedro. Animadíssimo? JB, até amanhã então. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Gêmeo Ex Previdência e Seguro de Pessoas.